Bom dia, vamos dar início a mais uma mentoria da trilha 3. Hoje a gente vai falar de funções em eventos. Vocês já não é um assunto totalmente estranho para vocês, né? A gente já vem falando de funções desde o momento que começa a gente falar, ah, desde o momento que a gente começa a falar no JavaScript, a gente já vê funções, mas tem alguns detalhes ali, né, que a gente precisa revisitar e para usar da melhor forma, né, esse recurso, que no fim, né, se a gente for olhar os programas da gente, eles viram todos só funções e eventos, né. Então a gente vai dar uma olhada nisso hoje. Então, funções e eventos. É possível criar funções com passagem de parâmetros, criar funções anônimas, fazer uma função devolver um determinado valor ou conjunto de valores, e ainda utilizar uma função como um módulo que contém um trecho de código que se repete pode ser usado em vários pontos do programa. Assim, cada vez que executar esse trecho de código, chamamos o módulo sem a necessidade de reescrever seus comandos, né? Então, a gente tem tipos diferentes de funções e formas diferentes de usá-las, né? E também de chamá-las. Os eventos podem ser mais explorados. Então, eles ocorrem e podem ser programados quando, por exemplo, o usuário trocar um campo de seleção, sair de um campo de edição, posicionar o cursor em um campo do formulário ou pressionar uma determinada tecla no preenchimento de um campo. Lá na trilha 2, não sei se vocês lembram, a gente falava de eventos e a gente tem evento para praticamente quase tudo, né? Para o mouse, para quando passa o mouse, quando clica, quando rola a tela. Então a gente tem vários eventos, né, para vários tipos de coisas diferentes. E então, a modularização, essa palavra é difícil, modularização. As funções, né, vêm desse conceito de modularização, então é interessante a gente saber, né, entender o que é esse conceito. Então, os módulos servem para para melhor organizar nosso código, permitir a reutilização de trechos de programas e facilitar a sua leitura e manutenção. O foco é produzir códigos mais fáceis de manipular e passíveis de reaproveitamento. Contudo, o uso da modularização é igualmente essencial para a organização do programa. Então, a ideia de modularização é aquilo que a gente já vem falando, de tu ter um problema e dividir esse problema em várias partes, né, em partes menores, e resolver essas partes menores, né, para depois juntar todas e resolver o problema um todo. Então esse conceito, né, de separar problemas em partes vem da modularização. Da modularização também vem a ideia dos frameworks, né, como o React, não sei se alguém conhece já. A Heloísa, acho que falou que estava fazendo, né? Tem essa ideia, né? Que a gente. A Ana também já fez um curso. A gente divide, né, em partes, cria partes, né? Cria componentes, depois junta todos eles para montar alguma coisa. Então, esses frameworks vêm da ideia de modularização, assim como as funções, né? Então, se eu tiver um problema grande, por exemplo, eu posso dividir esse problema grande em funções separadas para ficar mais fácil de eu manter a manutenção depois, né. Ah, o que que não está funcionando? Ah, aquela chamada ou aquela captura de valor, então eu não preciso olhar todo o problema, né. Eu só vou naquela parte que não está funcionando e faço a correção. Então essa é a ideia da modularização. Então, por exemplo, precisamos desenvolver um sistema para uma empresa que deve cadastrar os clientes, funcionários e estagiários. Em todos esses, validar o CPF da pessoa. Se você desenvolver uma função para validar o CPF, ela poderá ser utilizada nos 3 cadastros desse sistema. Então, uma vez concluída, ela poderá ser utilizada nesses cadastros e em outros sistemas que podemos desenvolver. Então, além da gente conseguir dividir os problemas em etapas, né, em partes,
etapas não, em partes menores, a gente consegue também usar essas partes em outras coisas, né, em outros programas que eu criar. Eu não preciso desenvolver toda a lógica de novo. Eu só reutilizo, né, aquele trecho de código ali, aquela função, uma determinada função. Então, as funções são também chamadas de métodos, procedures e módulos, com pequenas variações de definição, dependendo da linguagem e do paradigma de programação utilizado. Então, não importa qual a linguagem que vocês estiverem usando, o conceito pode mudar de nome, né? Mas a ideia é a mesma, né? Para todas as linguagens. A ideia de modularização. E aí a gente tem as funções com passagem de parâmetro. O que é o parâmetro? O que é a passagem de parâmetro? Isso confunde às vezes um pouco, né? Então, um parâmetro é uma informação enviada para uma função no momento em que realizamos a chamada dela. Ele serve para ampliar o uso da função, porque eu tenho funções sem parâmetros, né, e funções com parâmetros. As funções são chamadas para serem executadas. Então, eu posso criar uma função, né, no meu código, mas se eu não fizer a chamada dela, ela vai ficar ali bonitinha parada, né? Ela não vai interferir. Para ela ser executada, eu tenho que chamar essa função. Chamar a função consiste em uma linha de código, né, com o nome da função, com os parâmetros inseridos nos parênteses. Os parâmetros seriam alguma coisa do tipo assim: vou te passar esse dado e tu executa a tua função. A função é uma função, né? É uma funcionalidade. Em cima disso que eu vou te fornecer. Então, aqui eu tenho exemplo. Um alerta que chama... um alerta também é um método, né? Então, é como se fosse uma função já pré-definida, pronta, que vai mostrar na tela uma mensagem, que no caso aqui, muito obrigado. E aí eu tenho uma função. Aqui eu tenho uma função exibir citação, que recebe como parâmetro nota e média. Então, as informações que essa função vai receber para funcionar são nota e média. E aí vai ser feito o cálculo dessa nota, né? Se a nota for maior que a média, então aprovado, se não, reprovado. Aqui eu tenho uma variável que lê a nota e depois eu chamo a função passando esses dois argumentos, né? E termino o script. Então é interessante também que eu posso criar a função antes dela ser chamada ou chamar ela, aliás, eu posso chamar ela antes dela ser criada, que ela vai funcionar, e também ao contrário, né? Eu posso ter a função e chamá-la depois. Para nós seria o mais óbvio, né? Eu criar a função e depois embaixo eu chamar. Mas se eu chamar ela de forma invertida, ela também vai funcionar. Tá? Aqui eu estou passando embaixo, né? Que eu estou chamando ela embaixo. Então, como é que eu chamo a função? Eu chamo literalmente a função pelo nome dela, né? Ô fulana, pega isso aí e faz tal coisa. Né? Fulana é a função, no caso. As funções com retorno. As funções as funções receberam no slide anterior parâmetros e então apresentam dentro de cada função uma mensagem ao usuário. Contudo, as funções se tornam mais úteis se retornarem um valor, pois dessa forma o programa que chamou a função define o que deseja realizar com o conteúdo retornado. Para fazer uma função retornar um valor, utiliza-se o comando return, seguido do conteúdo de retorno. Essa função anterior aqui, a gente não tinha um retorno, né? Não tinha a palavra return. Eu tinha que exibir, né? Essa função aqui, eu teria que pegar o valor dela e mostrar em algum lugar o resultado dela, né? Ela não tem retorno. Para a função me devolver o valor que ela calculou, que ela executou, eu preciso ter esse retorno. Então, se a gente modificar a função anterior, que recebia lá a nota e a média, né, eu tenho um return aqui dessa variável situação, que aí eu posso usar ela em outros lugares e posso mostrar o valor que ela recebeu, né, se ela foi aprovada ou reprovada.
Aqui também, né, com o operador ternário. Lembra no operador ternário? É como se fosse aquele if else, né? Me esqueci agora do nome do negócio. Esse if else aqui, né, esse se nota média, né, eu posso fazer dessa forma mais resumida aqui para retornar aprovado ou reprovado. Então, agora o programa principal é quem define o que fará com o resultado. Ele pode atribuir esse retorno a uma variável e, em seguida, exibi-la na página, por exemplo. Então, falando, né, de outra forma, assim, mostrando as funções com retorno de valor. Os campos, né, na verdade, da função. Porque é importante a gente saber como é o nome de cada coisa, né, para a gente saber montar direitinho. Então, a estrutura geral, né, é function, que é uma palavra reservada da linguagem. Então, toda vez que for escrito o valor function, a linguagem sabe que eu estou criando uma função. O nome da função, o parâmetro, que é a variável que vai ter o valor que eu vou passar para a função. Então, isso a gente chama de parâmetro. E o return, o retorno da informação que essa função vai me dar. E a soma de valores que eu calculo, né, que é a lógica que eu vou desenvolver dentro de uma função. Se eu crio uma função, ela precisa ter uma lógica, né, que vai dizer o que que ela vai fazer e o que que ela vai retornar. Eu tenho não, as linguagens, né, a gente tem também as funções anônimas. As funções anônimas permitem definir a programação de um evento sem atribuir um nome para essa função. Apenas se utiliza a palavra reservada function em seguida do trecho do programa que queremos executar. No geral, são utilizadas para a inserção de pequenos trechos de código. Contudo, todos os recursos de programação podem ser normalmente inseridos em uma função anônima. Então, a gente também tem funções que não têm nome, né? Que é só simplesmente, a gente usa só simplesmente a palavra function. Ou seja, né, podemos dizer que as funções anônimas não dependem de nomes e são somente declaradas em variáveis. Você vai sempre chamar a função anônima pelo nome da variável que botei do variável, já que ela por si só não possui um nome. A função anônima não se difere de uma função normal do JavaScript, quando comparadas como elas funcionam, né? Como ambas funcionam. A grande questão é que nem sempre precisamos nomear uma função. Então, funções anônimas fazem muito sentido seguindo essa abordagem. Então, ao invés de eu criar toda aquela estrutura lá da anterior, né, function, o nome da função e tal, eu já posso colocar a função diretamente numa variável. Né? Criei esse exemplo aqui, let show function. Essa função não tem parâmetro, né? Ela só abre e fecha parênteses. Preciso colocar o abre e fecha parênteses, porque faz parte da sintaxe, e a lógica que ela vai executar. E depois eu uso, né, o nome, eu chamo ela com os parênteses também, aonde eu quiser para ela ser executada. Mesmo ela sendo anônima, né, anônima, eu preciso chamar ela para ela ser executada. Funções atribuídas para variáveis. Então, a linguagem JavaScript permite que uma função seja atribuída a uma variável. Ou seja, no lugar de se atribuir uma expressão para a variável, realizamos a atribuição de uma função. Por isso, esse formato é também conhecido como expressão de função. Né? Para chamar a função, devemos informar o nome da variável e como nos outros formatos, é possível declarar parâmetros a serem manipulados pela função. Então, aqui eu tenho uma variável chamada dobro função, que na verdade, dobro function, que na verdade essa variável já é a própria função. Notem que a variável aqui já tem um azinho, né? Já tem um parâmetro, esse azinho aqui já é um parâmetro. Dentro das chaves, a lógica que é o retorno de A vezes 2. Depois lá no código, né, eu tenho um var number, um prompt capturando um número, um alerta mostrando que o dobro desse número é, e chamando
e passando, né, esse dobro num para a função. Aqui. Tá. Deixa eu ver o que eu tenho. Aqui, na verdade, esse mais aqui faltou o dobro function aqui, né? Para eu passar por. E eu estou passando aqui por parâmetro para a função esse número. E aí, esse número aqui por parâmetro vai ir lá para aquele A para receber esse valor. Mas eu vou comentar isso mais adiante. Eu esqueci um pedaço do nome da função aqui. Depois, se vocês vão olhar, vocês vão estranhar. Que nem eu estranhei agora, olhando. Aí os eventos. Um evento é a ocorrência de uma ação geralmente produzida por um usuário em uma página. Clicar em um botão, selecionar um item, sair de um campo, pressionar uma tecla, passar o mouse por uma imagem, redimensionar a página, são alguns dos eventos, né, que podem ser controlados em um sistema. Adicionar programação nas páginas web associadas à ocorrência dos diversos eventos do JavaScript permite criar maior interatividade com o usuário, dando maior dinamismo à página. Então, a gente pode aproveitar, né, todos esses eventos que o JavaScript tem e criar interações e deixar a página mais interativa, né, mais legal, vamos dizer assim, mais interativa mesmo, não teria outra palavra para usar, né? Que dependendo do que tu faz com o mouse, ela te daria um retorno, né? Não seria uma página estática, a gente pode deixar uma página bem dinâmica, né? Interativa. Então, a partir da programação dos eventos, é possível, por exemplo, trocar uma linguagem quando o usuário modifica a seleção de um item em uma lista de botões, exibir mensagens de advertência quando o usuário sai de um campo de edição com conteúdo inválido, ou então executar uma ação vinculada ao pressionamento de uma determinada tecla, além de vários outros eventos que a gente tem. A lista de eventos JavaScript passíveis de programação é bem grande, então eles podem estar relacionados com eventos de interface do usuário, load, unload, resize, evento de mouse, clique, dbclick, mouse over, eventos de teclado, keypress, keydown, keyup, ou eventos de formulário, né, que é o change, o fox e o blur. A sintaxe para definir a programação de um evento é semelhante ao que vimos, modificando apenas o nome do evento. Ao que vimos, né? Modificando apenas o nome do evento que ficará associado a uma função ou o que define a execução de uma função anônima. Algumas considerações. Dominar o processo de construções de funções, porque assim, vocês já estão acostumados a usar funções, né? A gente viu alguns tipos de funções aqui, mas a gente, no fim, acaba usando a que a gente mais se adaptou na hora de criar, né? Eu, por exemplo, me adapto mais com a função que eu escrevo a palavra function, que eu dou um nome para ela, né? Que eu abro e fecho parênteses, passo parâmetros ou não, e abro e fecho. Dificilmente eu uso funções anônimas ou funções de variáveis, né? Que eu crio direto na variável. E também, a gente tem as funções arrow, né, as arrow functions, que a gente não precisa nem colocar o nome, mas a gente, né, tem um jeito, a gente se adapta a um determinado tipo, eu pelo menos, né. Então, dominar o processo de construção de funções, com passagem de parâmetros e retorno de valor, é um importante avanço para quem deseja tornar-se um profissional na área de programação de computadores. Desenvolver programas com uso de funções organiza melhor o código, facilita o entendimento e, consequentemente, a manutenção do programa, além de permitir a reutilização de módulos já desenvolvidos. Dessa forma, uma função criada e testada uma vez pode ser novamente utilizada em outras partes do programa, né? Então, isso também economiza tempo, produz sistemas mais confiáveis e permite gerenciar melhor o trabalho em equipe.
Esses benefícios, contudo, evidenciam-se de uma forma mais clara em sistemas maiores. Em pequenos exemplos, é necessário sermos criativos para pensar quais funções poderiam ser criadas para melhor organizar o código. Dominar o processo de construção de funções com passagem de parâmetro e retorno de valor é um importante avanço para quem deseja tornar-se um profissional da área de programação de computadores, né? Que nem eu estava falando antes ali, a questão dos frameworks, né? Ou mesmo JavaScript puro, se tu for criar um site com funcionalidades, todas essas funcionalidades vão virar funções, né? Então, desenvolver programas com uso de funções organiza melhor o código, facilita o entendimento e, consequentemente, a manutenção do programa, além de permitir a reutilização de módulos já desenvolvidos. Às vezes a gente não lembra, né, que fez um programinha lá que tinha X funções. De repente, aquelas funções que eu já tinha feito lá, eu posso simplesmente copiar e colar no projeto que eu estou desenvolvendo, né, se eu quero usar a mesma lógica. Então, dessa forma, uma função criada e testada uma vez pode ser novamente utilizada em outra parte do programa. Isso também economiza tempo, produz sistemas mais confiáveis e permite gerenciar melhor o trabalho em equipe. Esses benefícios, contudo, evidenciam-se de uma forma mais clara em sistemas maiores, né? A gente consegue perceber mais a utilidade, né, das funções, dessa ideia de separar em módulos, né, em programas maiores. Em programas menores, a gente acaba nem se dando por conta. Em pequenos exemplos, é necessário sermos criativos para pensar quais funções poderiam ser criadas para melhor organizar o código. Os parâmetros consistem em informações, os parâmetros das funções, né, consistem em informações que devem ser fornecidas no momento em que realizamos a chamada da função. Utilizá-los torna a função mais ampla. Imagine uma função para o cálculo de um desconto de um sistema de folha de pagamento. Essa função poderia calcular e retornar o valor do desconto de 10% do salário base da empresa, por exemplo. Nesse caso, seu uso se limitaria aos funcionários que recebem o salário base e têm o desconto de 10%. Porém, se a função realizar o cálculo do desconto recebendo o valor do salário e a taxa de desconto como parâmetros, ela se torna muito mais útil, podendo ser aplicada no cálculo do desconto de todos os funcionários da empresa. Então, tem essa questão também, né? Como na hora de criar um algoritmo. Eu posso criar uma função e limitar ela ali, né? Com uma taxa, como no exemplo aqui de 10%. Só que aí essa função serviria só para esse desconto de 10%, né? Com o uso de parâmetro, com a passagem de parâmetro para a função, essa função vai se tornar mais ampla, né? Como a ideia dos algoritmos. Eu posso passar qualquer valor para ela, né, dizendo para ela que ela vai ter um campo, um parâmetro que vai receber porcentagem e outra que vai receber o salário, executar o cálculo com esses valores que ela recebeu e aí sim ela servir para qualquer tipo de cálculo, né, para qualquer desconto que vocês possam querer calcular. Então, a gente também, na hora de criar a função, a gente tem que pensar nisso, né? Tem que deixar ela ampla para quaisquer valores. Já os eventos, além de serem a forma usual de acionar uma função em JavaScript, constituem um recurso capaz de oportunizar diversas formas de interação com o usuário em uma página. Antes que o usuário clique no botão confirmar compra de um site de comércio eletrônico, por exemplo, várias outras ações foram por ele realizadas. É possível acrescentar ouvintes, né, os listeners que a gente tem, para essas ações nos elementos da página e chamar funções no momento em que cada uma dessas ações ocorrer. Pode-se exibir o produto com a cor selecionada pelo cliente, quando ele trocar o item no campo, cor, ou exibir uma imagem ampliada do produto quando o usuário mover o mouse sobre a figura. Isso faz com que o cliente se sinta mais bem atendido e pode ser um importante diferencial nas páginas que vamos desenvolver profissionalmente, né? A questão de personalizar as páginas, né? Fazer a personalização dessas páginas.
E aí eu trago de novo um desafio. Vocês conseguiram fazer o desafio da semana passada? Vou deixar mais um para vocês. Não? Por que não? Ai, tá tudo parado, não entra na cabeça, Rafa. Depois eu vou mostrar a solução ali Eu para semana. dar uma ideia para vocês. É que assim, ó, se vocês pararem, vai parar tudo, né? Ah, então, eu tô mais ou menos assim. E tem mais. Vocês assistiram Harry Potter? Eu Que assisti. ele colocava, ia na penseira com a varinha, pegava a memória e colocava na cabeça. Eu queria Aham. colocar assim, lógico, mas Deus. Queria guardar as informações. Então, e tem também, na semana que vem, eu vou fazer uma revisão de novo, daí vou falar mais sobre funções, né? Vou dar exemplos, que nem eu fiz na primeira revisão de conteúdo lá. E depois já tem o segundo desafio do front-end mentor. Como é que anda o desafio lá do front-end? É que só vocês entram, né? Não consigo conversar com as outras meninas. Mas você tá recebendo, né? Sim, sim, estou recebendo. Sim, ativas tem bastante, 20 e poucas, eu acho, que estão entregando. Eu digo assim, de a gente bater esse papo, né? Ah, trocar ideia, né? Agora a Paula vai dedicar a próxima semana para tudo. Mas assim, tenta, assim, não, a gente não pode parar, né? Se a gente parar, é que nem bicicleta, se a gente parar, a gente cai. Tem que fazer alguma coisinha sempre ali, ou de repente estar assistindo, né, alguém fazendo alguma coisa, aqueles projetinhos, né, na internet, tem que manter o ritmo. Porque senão a gente acaba esquecendo também, né? Sim. Tem coisa que mesmo eu tendo feita, muita coisa eu esqueço. Não esquece. Tem Porque, que né, praticar. não pratica. Que nem agora eu tô fazendo outros projetos. Claro, eu também uso funções, mas não assim, dessa forma aqui, né? Que nem eu tô conversando com vocês agora. Tô estudando mais a parte de back-end lá por causa da trilha 4. Então, tem coisa aqui que eu tô relembrando também, junto com vocês falando, porque não tô usando, né? E a gente acaba esquecendo. Então, ó, vamos ver. Eu vou mostrar a solução do desafio da aula passada, para de repente tu tem uma ideia e tu vê assim, nem era tão difícil, é simples e te anima a fazer. E aí deixei mais um, né, que é elaborar um programa que leia o nome completo de um aluno, e aí esse programa deve validar o preenchimento de um nome completo e exibir a senha inicial do aluno e qual será o sobrenome seguido pelo usuário de vogais do nome completo dele. Meio confuso, né, mas assim, o aluno vai, como está na imagem aqui, né, o aluno vai digitar o nome completo, como ali Simone Costa Martins. E aí eu vou ter um botão que vai chamar uma função que vai gerar a senha. E aí a senha vai ser Martins e 07, né? Que é o número de vogais do Martins. Se a gente contar ali, ó, M-A-R-T-I-N-S dá 7. Então o programinha vai pegar o último nome do aluno, que é o sobrenome, né? Seguido pelo número de vogais do nome completo dele. Então, não, Simone tem 6, né? Do Martins. Então, vai pegar o sobrenome e vai gerar o número de caracteres do sobrenome. Parece difícil, mas não. A gente vai separar esse probleminha em 3 etapas, que é validar o nome, obter o nome e contar vogais. Então, para fazer isso aqui, vocês vão ter 3 funçõezinhas, tá? Uma que vai receber o nome como parâmetro e retornar verdadeiro se o nome for completo, ou falso se o nome estiver incompleto. No caso, se a pessoa botou só um nome, né? Precisa do nome e do sobrenome. A segunda, obter o sobrenome, vai receber o nome como o sobrenome, né, como parâmetro, e retornar o último nome do aluno em letras minúsculas. Então, tem a função que a gente viu na mentoria passada lá, né, de botar letra maiúscula ou I minúscula. E depois vai contar as vogais, vai receber um nome e retorna o número de vogais deste com 2 dígitos. E aí, na hora de mostrar, tu vai mostrar isso junto, né?
Aí vocês estão pensando assim, meu Deus, mas não é difícil. Vou sair da minha tela aqui. Nem a da semana passada. Vou mostrar da semana passada aqui para vocês. Eu já deixei aberto aqui para... E torcer para a gravação ficar no ar, né? Porque a outra não ficou. Então, aquele da semana passada, o desafio, né? Do palíndromo. Lembra? Tinha que verificar se a palavra era palíndromo ou não. Vocês estão vendo o VSCode? Sim, Rafa. Porque eu não vejo o chat. Então, ó, o que esse aqui vai fazer? Vamos executar antes. Verificar se uma palavra é palíndromo. Vou botar meu nome aqui e mandar verificar. Hein? Rafaela não é um palíndromo. Aí, ônibus, eu acho que é, né? Ônibus. Também não é um palíndromo. Não dá... Ah, não. Tem que... Palíndromo é a gente tem que ler de trás para frente. É a mesma coisa. Ana, isso. Boa. Ana é um palíndromo. Eu ia botar aba, que aba também é, né? Mas então, essa função vai só verificar, né, se a gente consegue fazer aquilo ali. Então, aqui eu fiz um código bem feio, né, porque tá tudo junto no mesmo arquivo, o style aqui, que era pouquinho também, né, um HTML e o JavaScript, tudo dentro do mesmo arquivo. Esse código aqui é um código pequeno, né, tem 62 linhas. Então, beleza. Mas se a gente tivesse um código maior, né, a gente teria que separar em arquivos. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, o que eu tenho no meu HTML aqui? Eu tenho só o verificador de palíndromo, né, que é o nome aqui. Um input para capturar esse valor, né, para pegar a frase. E o botão que chama, né, com um evento onClick, um método onClick, que chama a função verificar se é palíndromo, né. E uma palavra para colocar no botão, porque se a gente não colocar a palavra ali, o botão fica sem nada dentro. Só para revisar, né? Então, a minha função verificar palíndromo vai capturar o elemento do input, colocando numa variável, né? O input element, então vai receber o get element by id, né? O id do meu input aqui é o frase input. Aqui eu vou converter para caixa alta, né? O que a pessoa digitou. Então, na frase eu vou botar vou colocar o valor com um método que transforma esse valor todo para maiúsculo, né, para caixa alta. Aqui acho que isso aqui seria a parte mais complexa, né, que teria que estudar o regex. Lembra que a gente falou de regex na semana passada, né? Que são funçõezinhas que já tem uma lógica pronta. No caso dessa aqui, ela remove os espaços em branco. Então, o que esse replace faria nesse regex aqui? Verificaria toda a string, né? Hoje é global, então tudo que for escrito ali verificaria se tem um espaço em branco. Mas que nem eu falei para vocês, o regex daria uma trilha inteira, né, de estudo. Tem bastante conteúdo lá para estudar. A gente poderia fazer isso aqui de outra forma, a gente poderia colocar um for para percorrer a string e verificar, né, cada posição da string se era vazio ou não, para retirar os espaços em branco. Então, por isso que foi usado o regex, né, porque ela diminui bastante, né, o esforço em linha de código. Depois aqui nessa outra variável, eu estou invertendo a frase, então a gente viu métodos, né, então o split vai separar a frase em pedacinhos, o reverse vai inverter e o join vai juntar tudo depois de novo. Então, inverte e junta a frase. Então, posso usar, né, vários métodos juntos, fazer a combinação deles. Depois eu verifico se a frase invertida, né, é igual à frase original. Lá, a frase sem espaço que eu peguei antes,
se ela é igual. Eu estou usando o operador ternário aqui, né? Porque é para verificar se é totalmente igual, se o tipo, o tamanho, se o tipo, o tamanho, acho que se é o tipo e o tamanho, eu sempre esqueço alguma coisa esse operador aqui. Mas se é totalmente igual, né? Se o conteúdo dessa variável é totalmente igual a essa aqui. Acho que esqueci de alguma coisa aqui, mas depois eu me lembro. Então, se forem exatamente iguais, né, vai exibir a mensagem dizendo que é palíndromo, senão vai dizer que não é palíndromo. Então, o código não é muito comprido da função, porque foram usados os métodos, né, que vocês viram na semana passada lá, que fazem essa manipulação, né, os strings. A gente viu strings e datas, né, na semana passada. Então, não é tão difícil, né, de fazer. Certo, meninas? Então, o desafio de hoje também vai ser simples, né? Não vai ser uma coisa, vai ser aquelas 3 funções ali. Se vocês pararem para pensar, vocês conseguem fazer. Olhem os métodos também que a gente já viu, né? Observem os métodos ali. Vocês Tá conseguem. joia, Rafinha. Obrigada. Tá bom, gurias? Então, hoje foi pouco assunto, né? Só para relembrar funções ali, algumas coisas das funções. Até porque a gente já vem falando, né? A gente fala um pouquinho na trilha 1, a gente fala um pouquinho na trilha 2. E aí a gente fala de novo na trilha 3, porque as funções é uma parte bem importante da lógica de programação, né? A gente tem que saber usar, porque a gente precisa usar, a gente usa em tudo, né? Se vocês forem fazer aquela trilha lá também do HackerRank, que está lá no Moodle também, né? São pequenos trechos de códigos, né, de funcionalidades. Então é importante a gente saber bem funções. Tá bem? Qualquer coisa, chamem lá, tentem fazer os exercícios e semana que vem a gente já tem mais um. Deixa eu até espiar para dar a informação correta, né? Vou olhar o plano da trilha aqui. Hoje a gente viu funções. Na semana que vem a gente já vai revisar. Então, a gente vai fazer revisão de vetores, strings e datas e funções. E aí, no dia 31 de maio, no final do mês, a gente já tem as apresentações, para quem quiser apresentar, claro, né? Do segundo desafio do front-end mentor. Tá bem? É isso aí, gurias. Vamos lá, vamos lá. Tem mais a trilha 4 ainda, né? Vocês estão quase chegando lá. Quase no final dessa jornada. Tá joia, Rafinha. Tá Até bom? semana que vem, então. Até semana que vem. Muito Um beijo. obrigada. Tchau, Ana. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.